Meu marido pediu o divórcio logo depois que doei parte do meu fígado. Ele disse que se apaixonou pela enfermeira. Meu nome é Cláudia, tenho 42 anos, e essa história aconteceu há pouco mais de um ano, quando eu ainda acreditava que o amor verdadeiro era suficiente para sustentar um casamento. Que ledo engano. Naquela época, minha vida girava em torno da minha família. Eu era casada com o Felipe havia 17 anos. 2 filhos adolescentes. Uma casa simples, mas cheia de vida. Trabalhava como coordenadora numa escola particular. E ele, como sempre, estava no setor de logística de uma transportadora. Nada muito glamuroso, mas a gente levava uma vida digna, honesta, com os altos e baixos de qualquer casal, mas, até onde eu sabia, com respeito, parceria, amor. A gente não era rico, mas tinha saúde, amigos de verdade e um vínculo forte com a comunidade. Inclusive, foi assim que conhecemos o Rodrigo e a Carol, nossos vizinhos de frente. A Carol se tornou uma das minhas melhores amigas. Do tipo que você liga chorando e ela larga tudo pra ir na sua casa. E o Rodrigo e o Felipe se deram bem desde o começo. Os 4 viraram quase uma família. Era comum passarmos finais de semana juntos. Churrasco no quintal, cerveja gelada, risadas altas. Os filhos brincando juntos, crescendo como primos. A gente fazia até viagens em grupo. Porto Seguro, Caldas Novas, interior de Minas. Tudo com jeitinho, dividindo tudo, porque ninguém era rico, mas todo mundo se ajudava. E foi no meio dessa fase tranquila da vida, quando eu achava que finalmente tinha alcançado uma certa estabilidade emocional, que tudo começou a desmoronar. Lembro exatamente do dia em que recebi a ligação da Carol, chorando. Ela estava no hospital. Tinha feito uns exames porque vinha se sentindo muito cansada, com enjoo, olhos amarelados. O diagnóstico caiu como uma bomba. Doença hepática severa. Avançada. A médica tinha sido direta. Ou ela conseguia um transplante em poucos meses, ou não sobreviveria. Eu desliguei o telefone tremendo. Aquilo me atingiu como um soco. A Carol? Tão cheia de vida, mãe dedicada, mulher forte. Como assim ela estava à beira da morte? Nas semanas seguintes, tudo virou um turbilhão. A Carol foi incluída na fila de transplante, mas os médicos deixaram claro que seria difícil encontrar um doador compatível a tempo. Foi quando a ideia da doação intervivos surgiu. E sem nem pensar 2 vezes, eu me ofereci para fazer os exames. Na época, algumas pessoas tentaram me alertar, diziam que eu não devia me sacrificar tanto, que pensar na minha saúde também era importante. Mas para mim, não era sacrifício. Era escolha. Era humanidade. Era a minha melhor amiga. E eu não ia deixá-la morrer sem tentar fazer algo. Felipe me apoiou desde o início. Pelo menos foi o que ele me fez acreditar. Ele ia comigo nas consultas, conversava com os médicos, me fazia chá à noite quando eu chorava de medo do que poderia acontecer na cirurgia. Olhando de fora, ele parecia o marido ideal, atencioso, presente, companheiro. E isso me dava forças, porque por dentro eu estava morrendo de medo. Fazer uma cirurgia para doar parte do fígado não é brincadeira. É arriscado. Doloroso. A recuperação é longa, mas quando veio o resultado de que eu era compatível, senti que era um sinal. Uma missão, talvez. Eu podia salvar uma vida. E eu quis fazer isso com todo o meu coração. O dia da cirurgia foi um misto de pânico e fé. Lembro de estar na maca, olhando para o teto branco do hospital, tentando controlar as lágrimas. Felipe segurava minha mão. Me disse que me amava, que estava orgulhoso de mim, que tudo ia dar certo. E eu acreditei, em cada palavra. A operação foi um sucesso. Eu passei dias no hospital, cheia de tubos, dores, náuseas. Era difícil até levantar da cama. E foi aí que conheci a Marina, uma das enfermeiras da equipe. Jovem, bonita, simpática. Sempre com um sorriso no rosto. Ela era daquelas pessoas que sabiam te acalmar só com o tom de voz. Eu até cheguei a comentar com o Felipe, entre uma febre e outra. Essa moça é um anjo, né? E ele concordou, com aquele sorrisinho discreto. Mal sabia eu que por trás daquele sorriso dela e daquele olhar dele, já existia algo. Uma traição silenciosa, fria, inacreditável. Mas naquela fase, eu ainda não desconfiava de nada. Estava fraca demais para pensar em qualquer coisa além de me recuperar. E para ser sincera, eu acreditava que aquele gesto que eu tinha feito, doar parte do meu fígado para salvar a esposa do nosso melhor amigo, tinha unido ainda mais a nossa família. Era assim que eu via as coisas. Com gratidão. Com fé no ser humano.
E é exatamente por isso que o que aconteceu depois me destruiu tanto. Porque às vezes quem você salva é o mesmo que vai te empurrar no abismo. A preparação para a cirurgia foi uma montanha-russa. Tinha dias em que eu acordava firme, decidida, me sentindo forte. Em outros eu acordava no meio da noite com medo. Medo de não acordar da anestesia. Medo de dar alguma complicação e eu deixar meus filhos órfãos de mãe. E no fundo, eu esperava que esse gesto também fortalecesse ainda mais meu casamento. Que Felipe olhasse para mim e visse o quanto eu era capaz de amar, de cuidar, de me doar. Literalmente. A gente fez todos os trâmites legais, exames, avaliações psicológicas. Eu lembro que, numa das entrevistas com a equipe médica, me perguntaram: "Você tem certeza do que está fazendo? Alguém está te pressionando?" E eu disse com convicção: "Não. Eu estou fazendo porque quero, porque sei que é o certo." E eu realmente acreditava nisso. Não fazia ideia de que as pressões mais perigosas nem sempre são gritadas. Às vezes elas se escondem em silêncios, olhares, omissões. O Felipe continuava presente, mas já naquela época teve alguns sinais que, olhando agora, eu vejo que ignorei. Ele começou a chegar atrasado nas consultas. Às vezes parecia mais impaciente. Mexia no celular o tempo todo. Quando eu perguntava, dizia que era coisa do trabalho. E eu acreditava. Porque eu era aquela mulher que confiava no marido, que defendia ele para todo mundo, que dizia: "Meu marido pode não ser romântico, mas é honesto, trabalhador. Ele nunca me deixaria na mão." A cirurgia aconteceu numa terça-feira. Me internaram no dia anterior para preparar tudo. A Carol já estava no hospital também. A gente se abraçou antes de entrar no centro cirúrgico e ela chorava tanto que eu precisei fingir uma força que nem sei de onde tirei. Olhei para ela e disse: "Você vai viver. A gente vai sair dessa." E fomos. O procedimento foi longo, mais de 10 horas. Os médicos disseram que correu bem, mas o pós-operatório foi um pesadelo. As dores eram intensas. Eu não conseguia tossir sem sentir como se uma faca estivesse abrindo meu peito. Fiquei com drenos, curativos, restrições, sentia náuseas, tontura, fraqueza. E foi nesse momento, no auge da minha vulnerabilidade, que a Marina apareceu. A Marina era uma das enfermeiras da ala, jovem, bonita, eficiente. Daquelas que entram no quarto com aquele jeito leve, animado. "Bom dia, dona Cláudia. Vamos ver essa pressão?" Ela cuidava de mim com dedicação. Às vezes fazia pequenas conversas, contava piadas. E até me ajudava com os banhos, porque eu mal conseguia ficar em pé sozinha. O Felipe, nessa fase, parecia mais animado do que o normal. Ficava mais tempo no hospital, dizia que era para me acompanhar. Trazia flores, sucos, revistas. E eu achava bonito. Achava que ele estava fazendo tudo aquilo por mim. Mal sabia que ele já tinha outros motivos para estar ali. Uma vez, peguei ele conversando com a Marina no corredor. Rindo. Aquela risadinha dele, meio tímida, meio charmosa. E ela rindo de volta, com a mão no braço dele. Sabe aquele tipo de toque que parece inocente, mas tem algo por trás? Aquilo me incomodou por um segundo, mas logo me culpei. Para com isso, Cláudia. A menina só está sendo educada. E o Felipe é sociável mesmo. Me convenci disso. Preferi acreditar nisso. Era mais fácil do que enfrentar o que aquilo realmente poderia significar. Depois de uma semana no hospital, recebi alta. Voltei para casa com 1000 recomendações. Descanso absoluto, dieta rigorosa, controle de medicamentos. Eu mal conseguia subir a escada do nosso quarto. Tive que dormir alguns dias na sala. E foi aí que o comportamento do Felipe começou a mudar. Ele passou a sair mais. Dizia que precisava resolver coisas no trabalho, que ia ajudar o Rodrigo com a Carol, que ainda estava internada. Mas não tinha mais aquele brilho no olhar. Aquela preocupação comigo. Eu me sentia sozinha, em silêncio. As crianças notaram. Minha filha, de 15 anos, chegou a perguntar: "Mãe, o pai tá estranho, né?" E eu defendi. Disse que ele devia estar cansado, sobrecarregado, porque era mais fácil achar desculpas do que admitir que algo estava errado. Um dia, precisei de ajuda para trocar o curativo. Liguei para ele pedindo que viesse mais cedo. Ele disse que estava numa reunião. Quem acabou me ajudando foi minha filha. E naquele momento, ali, deitada, sentindo o curativo arder, eu comecei a sentir que estava sozinha dentro do meu próprio casamento. Mas mesmo assim, eu ainda tentava entender, justificar. Achava que ele só estava sobrecarregado, que era um momento difícil para todos nós.
Até que um dia, sem aviso, sem preparo, ele sentou na beira da minha cama e soltou: Cláudia, eu preciso te contar uma coisa. E naquele momento, o mundo que eu achava que tinha salvo começou a ruir de vez. Na hora, eu não consegui reagir. Foi como se minha alma tivesse deixado o corpo por alguns segundos. O quarto girava, mas não era por causa dos remédios. Era pela dor, pela traição, pelo absurdo daquela cena. Eu mal conseguia me sentar sozinha na cama. Ainda tomava analgésico forte. Dormia com o travesseiro entre as costelas para suportar a dor da cirurgia. E ele teve a coragem de me dizer aquilo naquele momento, como se estivesse me fazendo um favor. Eu não quero mentir com você doente, Cláudia. Não seria justo. Justo? Essa foi a palavra que ele usou. Justo. Ele achou que estava sendo nobre. Um cavaleiro honesto, que confessa sua paixão por outra mulher enquanto a esposa ainda se recupera de um transplante feito por amor. Não a ele, mas a vida, a amizade, a humanidade. E o pior, era quem? Marina, a enfermeira que tinha me ajudado a levantar da cama, que segurou minha testa quando eu vomitei sangue, que me dizia com doçura para respirar fundo enquanto aplicava a injeção. Ela sabia quem eu era. Sabia que ele era meu marido. Sabia que eu estava ali por algo muito maior do que qualquer relação. E mesmo assim, ela fez o que fez. Não sei quanto tempo eu fiquei calada depois que ele falou. Só lembro que encostei a cabeça no travesseiro e virei o rosto. Nem chorei. Ainda não. Meu corpo parecia pesado demais até para sentir raiva. Ele ainda teve a cara de pau de perguntar se eu queria que ele dormisse no sofá. Como se a distância física pudesse apagar o que ele tinha acabado de fazer comigo. Nos dias que se seguiram, foi como viver um pesadelo acordada. Eu fingia estar dormindo quando ele chegava. E quando ele saía, eu ficava deitada, encarando o teto, perguntando a mim mesma em que momento aquilo tinha começado. Será que foi no hospital? Será que foi antes da cirurgia? Será que eu fui feita de boba o tempo todo? Comecei a lembrar de cada detalhe. Do jeito como ele falava dela, das mensagens que ele apagava, das saídas longas para resolver coisa do trabalho. E a dor física começou a se misturar com a dor emocional. Era tudo um só nó no peito. Eu chorava escondida. No banheiro, na cozinha, de madrugada. Na varanda, quando o mundo ainda dormia. Meus filhos notaram. E eu não soube mentir. Minha filha, um dia, me encontrou soluçando no corredor. E ali, pela primeira vez, eu desabei. Contei tudo. Ela abraçou meu rosto com as mãos e disse: Mãe, ele não te merece. Nem ela. Foi a primeira fagulha de força que eu senti depois de dias de escuridão. O Rodrigo também ficou sabendo. Descobriu por acaso, ao ver uma troca de mensagens no celular da Carol, que ainda estava se recuperando do transplante. Ele me ligou. A voz dele estava embargada. Cláudia, você não merecia isso. Eu tô envergonhado. Se eu soubesse... Ficamos alguns minutos em silêncio. Nenhum dos dois sabia o que dizer. E acho que, naquele momento, a gente se reconheceu na dor. Dois traídos pela vida, pelas pessoas em quem mais confiávamos. Com o tempo, as coisas foram se revelando. O Felipe não teve nem a decência de esperar. Já tinha um relacionamento com ela antes mesmo da minha alta do hospital. Era isso. Enquanto eu doava um pedaço do meu corpo para salvar uma vida, ele se envolvia com uma mulher que conheceu justamente ali, onde eu mais precisei de cuidado. A notícia correu entre nossos amigos. Alguns se afastaram. Outros vieram me procurar, indignados, revoltados. E aos poucos fui entendendo que eu não estava sozinha. Tinha gente que via, que sentia a injustiça junto comigo. E ao mesmo tempo, dentro de mim, algo começou a mudar. Uma espécie de indignação silenciosa, uma força estranha. Como se meu próprio corpo, ainda em recuperação, dissesse: Você não vai se destruir por causa deles. Eu ainda sentia raiva, claro. Mas era uma raiva que queimava de dentro. E ao invés de me consumir, me empurrava para frente. Passei a enxergar com outros olhos. Cada gesto, cada frase dele nos últimos anos. Percebi que ele nunca esteve realmente ao meu lado como eu imaginava. Ele estava ali, por conveniência, por imagem, porque era fácil ser o marido bom quando tudo ia bem. Mas no momento em que eu mais precisei, no momento em que mostrei minha maior força, ele revelou sua maior fraqueza. E aquilo doeu, mas também me libertou. A partir do momento em que ele me confessou aquela traição,
Algo dentro de mim morreu, mas outra coisa nasceu. No começo, eu não sabia exatamente o que era. Ainda me sentia pequena, humilhada, como se tivesse sido arrancada da própria vida à força. Mas depois de alguns dias, entre remédios, lágrimas e silêncios pesados, essa sensação começou a se transformar. Era uma raiva diferente, uma energia nova, algo que me dizia: você vai levantar, e quando levantar, não vai mais se curvar por ninguém. Eu comecei aos poucos a retomar o controle da minha vida. Não foi heróico, não foi rápido. Era no ritmo do meu corpo e da minha mente. A primeira coisa que fiz foi chamar o Felipe para conversar. Eu precisava olhar para ele com clareza, ver o que ainda existia ali, se é que restava alguma coisa além da decepção. Ele tentou bancar o homem justo, disse que não queria que as coisas ficassem feias, que estava disposto a me ajudar com o que eu precisasse. Eu olhei para ele, sentei ereta na cadeira, mesmo com dor, e falei com a voz mais firme que consegui. Você já ajudou. Me mostrou exatamente quem você é. E me fez lembrar quem sou eu. Pedi para ele sair de casa. Sem briga, sem escândalo. Apenas disse que precisava de espaço. Ele hesitou, tentou se justificar, dizer que não era bem assim, que as coisas simplesmente aconteceram. Mas eu não deixei. Pela primeira vez em anos, eu interrompi ele no meio de uma frase. E disse: Felipe, por favor, só vai. Ele foi. E o silêncio que ficou depois foi assustador e libertador ao mesmo tempo. Aos poucos, fui reorganizando a casa, a rotina, a cabeça. Meus filhos foram meu alicerce. Minha filha se tornou quase uma enfermeira particular. Tinha um cuidado comigo que me emocionava. Meu filho, mais calado, às vezes sentava ao meu lado na sala sem dizer nada, só para ficar ali. A presença deles me curava mais do que qualquer medicamento. Voltei para a terapia. Me matriculei numa aula online de meditação. Nunca fui dessas coisas, mas na época eu faria qualquer coisa para calar o barulho dentro da minha cabeça. Comecei a me olhar no espelho de novo, não com piedade, mas com compaixão. A mulher que estava ali tinha sido traída, sim, mas também tinha salvado uma vida. E isso ninguém poderia apagar. A Carol se recuperava bem, e a nossa relação ficou num limbo. Ela me ligou algumas vezes, chorando, dizendo que não sabia de nada, que se sentia culpada, que não fazia ideia do que estava acontecendo entre o Felipe e a Marina. Eu ouvia, mas já não sabia mais o que acreditar. E no fundo, naquele momento, eu precisava mais me reconectar comigo do que com qualquer outra pessoa. Um dia, mexendo nos meus papéis, encontrei uma carta que tinha escrito para o Felipe anos atrás, no nosso aniversário de casamento. Uma carta cheia de amor, planos, gratidão. Reli aquilo com um nó na garganta. Não porque ainda o amasse, mas porque me dei conta de quanto amor eu tinha dentro de mim. E pensei, esse amor não era para ele. Era meu. Sempre foi meu. Foi nessa época que comecei a planejar minha saída definitiva. Não apenas do casamento, mas da dor, do ciclo. Procurei um advogado. Iniciei o processo de divórcio. Pedi que ele ficasse com o mínimo possível da nossa partilha. Eu queria paz, não dinheiro. Ele tentou argumentar, mas viu que eu estava decidida. E acho que, no fundo, ele se surpreendeu. Não esperava que eu fosse conseguir me levantar tão rápido. Foi aí que comecei a me reorganizar de verdade. Voltei ao trabalho, primeiro em meio turno. Contei minha história para poucas colegas, mas as que ouviram ficaram em choque. Algumas choraram comigo. Outras contaram histórias parecidas. E eu percebi, não era só eu. Tinha muita mulher sobrevivendo a esse tipo de dor. Só que quase ninguém fala sobre isso. Certo dia, encontrei com a Marina por acaso, num café perto do hospital. Ela me viu e tentou desviar o olhar. Eu fui até ela. Não gritei, não fiz escândalo. Só olhei nos olhos dela e disse: Você cuidou de mim enquanto dormia com meu marido. Isso diz tudo sobre você. Ela ficou vermelha, gaguejou algo. Tentou dizer que não era para ter acontecido assim. Mas eu não queria ouvir, e fui embora. Naquela noite, dormi como não dormia há semanas. Algum tempo depois, soube que eles terminaram. Felipe e Marina. Parece que não durou nem 3 meses depois que ele saiu de casa. Ouvi dizer que ela foi transferida de hospital. Ele voltou para casa da mãe. E, sinceramente, não me interessava mais. Eu tinha reencontrado a mulher que existia em mim antes de tudo isso. E melhor ainda, estava conhecendo uma versão nova dela. Mais forte. Mais consciente. Mais inteira.
A cicatriz da cirurgia ainda está no meu corpo, mas hoje eu a vejo como uma medalha. Um lembrete de que fui capaz de salvar uma vida. Já a outra cicatriz a que ele deixou, essa tá aqui dentro. Mas está cicatrizando. Com dignidade, com tempo, com respeito próprio. Às vezes, as pessoas dizem que traição destrói. Mas eu aprendi que, em alguns casos, a traição liberta. Ela arranca o que não serve mais, joga na sua cara as verdades que você evitava ver e te obriga a escolher. Ou você se afunda, ou você se reinventa. Eu escolhi me reinventar. Hoje, caminho com mais leveza. Meus filhos me olham com orgulho. Tenho noites de paz, amizades sinceras, uma fé nova em mim mesma. E mesmo com tudo o que passei, não perdi minha capacidade de amar. Só que agora, esse amor é mais criterioso. Começa por mim. Porque depois de quase morrer para salvar outra pessoa, eu entendi que a única vida que ninguém mais pode cuidar no meu lugar é a minha. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva. O que eu sinto é uma espécie de clareza. Como se finalmente eu tivesse limpado os vidros da minha vida e pudesse ver tudo com nitidez. Doei parte do meu fígado achando que estava salvando uma vida. E estava. Mas não era só a da Carol. Sem perceber, eu estava salvando a minha também. Porque aquele gesto que me tirou fisicamente da minha zona de conforto também me arrancou emocionalmente de um lugar onde eu já não era valorizada, nem amada de verdade. Eu só não via isso ainda. Felipe não me traiu com a Marina apenas por desejo. Ele me traiu porque nunca entendeu, ou nunca respeitou, o que é amor de verdade. Amor não some quando o outro está fraco. Amor não se apaixona por uma enfermeira enquanto a mulher ainda está se recuperando no hospital. Hoje eu sei que o que ele fez diz mais sobre ele do que sobre mim. E isso me liberta. Eu precisei passar pela dor, pelo abandono, pela solidão mais cruel, para descobrir que eu não dependia de ninguém para existir com dignidade. Eu sou uma mulher inteira. E o que ele perdeu, ele nunca mais vai encontrar. Minhas cicatrizes hoje são minha armadura. A do corpo me lembra da coragem que tive para doar. A da alma me lembra da força que encontrei para sobreviver. E se você que está ouvindo minha história passou ou está passando por algo parecido, eu te digo de coração, não aceite menos do que você merece. Não aceite migalhas nem desculpas esfarrapadas disfarçadas de honestidade. Se alguém te trai quando você está no chão, essa pessoa nunca te amou de verdade. E não tem problema se levar um tempo para você enxergar isso. A gente acorda no nosso tempo. Mas quando acorda, nada nem ninguém consegue te parar. Eu não escolhi ser traída. Mas eu escolhi o que fazer com isso. E a escolha que fiz foi viver. Viver com verdade. Viver com dignidade. E, acima de tudo, viver por mim. Porque o amor mais importante que existe é o que a gente aprende a ter por nós mesmos.